No meu trabalho, eu estou interessada em observar, em procurar entender, a partir de uma prática com os materiais, através da pintura, da escultura, situações em que eu encontro uma coexistência entre delicadeza e resistência. Às vezes, o material, quando ele é muito resistente, ele propicia um resultado muito delicado. Então, a porcelana exemplifica bem isso, porque ela é tão resistente, tão plástica, que no final ela pode ser muito fina e ela resiste, sem quebrar. É um pensamento de dissociar a ideia de que delicadeza e resistência não podem estar juntos, e sim que eles estão correlacionados e um depende do outro, um resulta no outro de alguma forma. Essa argila de porcelana, ela permite mais gestos, mais amassados, é uma memória maior. Eu posso dobrar, voltar, até eu acertar que ela não quebra. Então isso tudo é uma resistência desse material. E depois, quando ela vai para o forno, ela é submetida a 1.200 graus de temperatura, então uma temperatura alta. Então ela é resistente de novo nesse lugar. E é aí que ela se torna, de fato, porcelana e consegue chegar nesse estágio de delicadeza, quase folhas de papel. Então no início eu fazia essas placas muito finas, porque me interessava entender esse limite desse material. E a partir daí o trabalho foi se desdobrando. Então, eu tento entender essas situações através do manuseio, da prática com a porcelana, ou através da observação de cenas cotidianas, na pintura. A pintura ela tem uma relação direta com a cerâmica, com o fazer em porcelana, no sentido de que eu vou e volto o tempo inteiro. Então, às vezes, uma forma que surge no trabalho com a porcelana, a partir de um gesto, ou de alguma ideia, ou de alguma dificuldade técnica, remete a uma palavra, a uma outra forma, que é de um outro lugar. E eu acabo desenvolvendo isso ou no desenho inicialmente, depois na pintura, ou direto na pintura. Então, os assuntos se complementam. Eu sempre gosto de, quando é possível, mostrar esses trabalhos correlacionados. Para mim, é tudo uma grande instalação, de certa forma. Eu fiz alguns experimentos com a porcelana líquida, que é o que permite que ela fique ainda mais fina, mais translúcida. É um gesto mais fluido do que o gesto com a porcelana quando ela está em formato de argila. Que eu sempre pintei com muitas camadas, então agora eu estou tentando afinar de forma que eu consiga ver mais as pinceladas. Essa pincelada que é muito fina, na verdade. Então estou tentando diluir para ficar mais gesto e que essas camadas vão se complementando, mas que eu possa ter essa memória. E, por exemplo, isso se relaciona com o fato de que a argila, a porcelana, ela é um grande depositário de memória. Ela guarda todos os nossos gestos. Se eu não lixar, se eu não polir, se eu não fizer nenhum tipo de acabamento mais refinado, digamos, ela guarda tudo. Ela guarda a impressão digital, ela guarda o próprio movimento. Eu comecei a estudar sobre sistemas complexos, questões relacionadas à física, ao comportamento dos materiais, à agência dos materiais, muito especificamente essas estruturas dissipativas, a partir das ideias, das teorias de um físico-químico que chama Elia Prigogine. Uma das coisas que ele fala é que o cientista precisa aprender a escutar poeticamente a matéria que ele faz falar. Essa ideia foi um ponto de partida para mim, para entender o que eu queria fazer com a porcelana. Como que eu, sem ser física e nesse trabalho empírico, num aprendizado empírico dessa matéria, posso ouvir alguma coisa que esse material possa me dizer ou se expressar. E, obviamente, eu não tenho nenhuma intenção em fazer ciência, mas o meu questionamento está muito mais ligado ao campo da filosofia da ciência, da gente entender como que essa ciência está sendo feita, o que a gente entende como ciência, o que a gente entende como verdade, qual é a realidade dessa verdade da ciência, o quão real é isso. No fim das contas, é um trabalho intuitivo, eu me informo com várias coisas, eu penso muitas coisas, eu projeto muitas coisas, tem desenhos, projetos por toda parte. Mas o fazer ele é intuitivo e ele é atravessado o tempo inteiro pela porcelana. Eu procuro estar muito atenta e muito aberta a isso, porque é isso que me interessa no final. Eu não quero só eu falar, eu quero ouvir também. Essa era a proposta inicial.